E aí, já se inscreveu? Não? Então inscreva-se e receba uma notificação a cada novo vídeo. Deus abençoe! Nós falamos ontem que se Deus respondesse simplesmente necessidade, não tinha um enfermo no mundo. Se Deus respondesse simplesmente necessidade, porque às vezes as pessoas falam assim, Deus conhece a minha necessidade. O que mais tem é gente sofrendo. O que mais tem é enfermo. O que mais tem é gente fracassando. O que mais tem é gente de miséria. Porque Deus não responde necessidades. Deus responde à manifestação da fé. É diferente. Deus responde à fé da pessoa. Está entendendo o que eu quero dizer? Sim ou não? Se fosse por necessidade, então estava todo mundo, ninguém teria problema na vida. O que Deus responde? Você vê que todos os milagres, nós falamos muito sobre isso ontem, todos os milagres que nós vemos no Novo Testamento, vendo a fé dele, conforme você creu, que seja feito segundo a sua fé, como você creu, assim será. Então, não é simplesmente por necessidade, é o que fazemos, é a fé que há em nós, porque é a nossa fé que nos mobiliza, é a nossa fé que nos leva a buscar, é a nossa fé que nos leva a lutar, é a nossa fé que nos move a orar. E a melhor coisa que existe é exatamente o hábito, diga comigo, o hábito da fé. Nem todo mundo tem o hábito da fé. A gente tem a fé como um sentimento, mas a fé não é simplesmente sentimento. A fé é atitudes. Quando existe uma fé dentro de nós, essa fé nos impulsiona, nos move a buscar, a lutar, a orar, a ter atitudes que realmente essa atitude chama a atenção do Senhor para a nossa vida. E lembre-se sempre que são todos aqueles que têm atitudes diferentes, colhem resultados diferentes. A palavra de ontem, o que o Senhor disse quando aquele pai chegou para Jesus, né, que estava ali uma discussão, o Senhor se aproximou e disse, o que é que vocês estão discutindo? Aí o pai do garoto, que estava endemoniado, disse assim, eu trouxe o meu filho para que os teus discípulos expulsassem, e eles não puderam expulsar. Agora, se o Senhor pode fazer alguma coisa, então, me ajuda. O Senhor disse, se podes, diga comigo, tudo é possível ao que crer. A questão, querido, não é se eu posso, é se você crê. Diga comigo, a questão não é se eu posso. Ou seja, diga, a questão não é se Deus pode, é se eu creio. Essa é a questão. Se Deus pode, espera aí, falamos nos últimos dias, um Deus que se tocar com a ponta do seu dedo, a terra não suporta. Tem um versículo na Bíblia que diz que se ele tocar com a ponta do seu dedo, a terra derrete. Um Deus que coloca os oceanos na concha das suas mãos, da sua mão, os oceanos. Como disse semana passada, você pode cruzar o oceano de avião a quase 1000 km por hora, se ele demora 5, 6 horas cruzando o oceano. Tem mais terra do que água. Tem muito mais terra do que água.
Ele coloca na concha. Um Deus que nos ensina a olhar para as estrelas, para essa grandeza, para os astros, e observar quem sustenta tudo isso, e quem chama cada um deles pelo nome. Ele não pode? Agora a questão é se eu creio. Curar, libertar, prosperar, te promover, te exaltar, Ele pode. Agora a questão é o seguinte, lembra, Paulo olhou para o paralítico, diz o texto assim, vendo, diga comigo, vendo que ele tinha fé para ser curado, então disse a ele, levante-se, levante-se. E aí, é aquela pergunta, né? Vendo que ele tinha fé para ser curado, aquela era a necessidade dele. E é o que Deus precisa ver, que você tem fé para ser curado? Tem fé para ser abençoado? Tem fé para ser prosperado? Ó, vendo que ele tinha fé, vendo que ele tinha fé, vendo. Outras referências, vendo a fé que ele teve, vendo a sua fé, porque a fé é vista. E como a fé é vista? Através das atitudes. Tanto é que a Bíblia diz que a fé sem obras é o quê? Morta. A fé sem obras é morta. Grave o que eu vou dizer para você. Nós precisamos olhar para cada um de nós com muita realidade, com muito realismo. Eu tenho falado isso, serve para você, serve para mim, serve para todos nós. Não adianta a gente bater no peito e dizer, eu sou isso, eu sou aquilo outro. Pare com isso. Você é os seus resultados, ponto. Em tudo. A gente tem que parar de se enganar. Às vezes a gente diz assim, não, eu sou isso, eu sou aquilo outro, aí eu tenho uma fé tão grande. Desse jeito, tem pessoas que ele fala, nós somos os nossos resultados. Então, se a gente não parar, se nós não olharmos para nós com muita realidade, dizer, não, espera aí, o resultado não é bom, então quer dizer que eu preciso mudar, eu preciso crescer, eu preciso evoluir, porque a fé, ela nos prepara para tudo e todas as áreas. Nós estamos aqui hoje por fé, mas o que nós vamos fazer depois que sairmos daqui, também é por fé. O que nós vamos fazer no decorrer dessa semana, nós agimos, as nossas escolhas são por fé. O que escolhemos fazer, o que não escolhemos, hoje ainda, olha que coisa interessante, às vezes a gente pode ser testado em coisas pequenas, né? Eu passei num lugar na hora do almoço, minha esposa disse assim para mim, olha, passa rapidinho, pega algo para mim. Eu passei no lugar e comprei algumas coisas para levar para minha esposa para o almoço. Eu paguei, quando eu cheguei no caixa, eu paguei, sinceramente, eu sou uma pessoa, depois eu vou explicar um pouco melhor sobre isso, vou tentar pelo menos explicar um pouco melhor sobre isso, que eu acho que também isso não é um problema só meu, não, mas eu sou uma pessoa um pouco desligada. E eu paguei. Mas se você me perguntar como eu paguei, com o que eu paguei, eu não prestei atenção. Eu saí, alguém me chamou. A pessoa está te chamando no caixa ali. Falei, puxa vida, será que eu deixei de pagar corretamente? Achei que era uma coisa e não. Aí voltei, a mulher falou assim para mim, ela falou assim, você me deu tanto, né? Só que ela estava dizendo que eu dei a mais para ela. Então, ela teria que me voltar o troco. Parabéns para ela também, que ela foi extremamente honesta. Extremamente honesta. Eu falei, sinceramente, me perdoe. Eu acho que não. Ela falou, não, você me deu a mais.
e ela queria me devolver R$10. Ela queria me devolver R$10. Eu cheguei, ela falou assim, não, é seu, você me deu a mais. Eu parei, voltei para a minha carteira, e aí eu me lembrei que eu peguei uma nota de 50 e eu tinha várias notas de 2. Então, aquelas várias notas de 2 fez com que eu desse em cima, trocadinho. Eu consegui me lembrar. Eu disse, não, agora eu me lembrei. Eu te dei certinho. Eu te dei trocado, em notas de 2. Aí ela falou, é verdade. Imagine, às vezes você pode pegar um troco como este e achar uma mega de uma vantagem. Né? Faturei 10. Não é? Faturei 10. O que esse 10 vai me acrescentar? E diante de Deus, o que esse 10 vai me acrescentar? Ou vai me levar a perder? Porque isso pode ser um teste. Às vezes é um troco. Ainda que não fosse 10, que fosse 50, 100, que fosse algo a mais. O que isso vai me acrescentar? Às vezes nós somos testados nas mínimas coisas, nas pequenas atitudes. Entende o que eu quero dizer? É um troco. É um troco. A pessoa nem viu lá e me deu tanto. Que vantagem. Isso não vai te enriquecer. Isso não vai te acrescentar absolutamente nada, mas vai te trazer um prejuízo gigantesco espiritualmente, porque ali pode ser o teste para coisas grandes. Ali pode ser o teste para coisas maiores. Está entendendo o que eu quero dizer? Então, o nosso treinamento para excelência, o nosso treinamento, nós estamos o tempo todo sendo observados por Deus. Nós estamos o tempo todo sendo treinados por Deus. O tempo todo, e às vezes você pode pensar, um comentário que você faz de alguém, né? O peso que você coloca sobre a vida de alguém. Nós precisamos ser pessoas de um nível superior, de mentalidade superior, porque nós estamos o tempo todo, ou nós falávamos ontem, o meu justo, diga comigo, o meu justo viverá pela fé. Poxa vida, viver pela fé, como eu dizia ontem, você administra a sua vida econômica pela fé. Tem orientações importantes. Você não gasta o seu dinheiro naquilo que não é pão. Você não gasta o seu dinheiro naquilo que a Bíblia te ensina a não gastar. A forma de você conduzir a sua família é pela fé. A forma de você educar os seus filhos é pela fé. O meu justo viverá pela fé. Viver pela fé é um estilo de vida. Por isso, eu comecei, se nós formos dar um tema, um nome, um título à mensagem de hoje, é adquirir o hábito da fé, de fazer tudo por fé. Então, quando você levanta pela manhã, o que você faz na primeira hora da manhã? É um bom hábito, seria um hábito excelente começar o seu dia orando. Separar o seu dia para um período, ainda que pequeno, de meditação. Porque aquela meditação vai dar condições a Deus de falar com você. Aquela meditação vai dar condições a Deus de te dar orientações importantes. Quantas vezes eu não sabia o que fazer, não sabia com vontade avançar, ter resultados maiores, melhores, não sabia nem por onde, às vezes numa oração, num momento com Deus, um momento de joelhos dobrados, Deus está falando com você, você falou com Ele, muitas vezes isso acontece comigo, você fala com Deus, daqui a pouco você nem percebe, você parou de falar, Deus está falando com você, você falou com Ele, você não se dá conta que você parou de falar, mas Ele está falando com você, e aquilo vai passando como um filme na tua mente, Deus vai te dando direcionamentos, vai te mostrando o que fazer, olha, se você fizer assim, 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 você vai tendo ideias inspiradas por Deus, pelo Espírito Santo.
Amém? Então, grave que Deus, Ele não responde necessidades. É a fé. Porque se fosse necessidade, estava todo mundo curado. Estava todo mundo liberto. Ele veio para todos, mas nem todos creem. Nem todos creem, nem todos oram, nem todos buscam, nem todos agem a fé, nem todos obedecem. Ontem nós falávamos que a vontade de Deus é que ninguém, nenhuma só alma perecesse, mas é assim na prática? Não. Por quê? Porque a grande maioria não crê. É uma minoria que crê. Deixa eu ler algumas coisas aqui rápido. Romanos 1:17. Porque no Evangelho é revelada, diga comigo, no Evangelho é revelada a justiça de Deus. Poxa, eu quero saber como Deus pensa, eu quero saber como ser justificado por Deus, está no Evangelho. Eu só vou entender como Deus pensa, que atitude eu devo ter e não posso ter, através do conhecimento da palavra. A justiça de Deus é revelada através do Evangelho. Uma justiça que do princípio ao fim, diga comigo, é pela fé. Como está escrito, diga comigo, o que está escrito ali? O justo viverá, e como falamos ontem, se ele retroceder, o que acontece? O que acontece? A minha alma não tem prazer nele. E pode prestar atenção que o que acontece conosco é justamente quando deveria, nós não somos, a sequência de Hebreus diz assim, nós não somos, porém, daqueles que retrocedem. Nós não retrocedemos. Não há retrocesso. Porque nós temos aprendido que se eu quero uma vida abençoada, se eu quero resultados realmente que se estabeleçam resultados na minha vida, eu preciso ter um espírito consistente, um espírito estável, consistente, diga comigo, e continuista. Nós falamos isso continuamente. Aonde está o problema? Do espírito instável. E o problema, o espírito instável é em função do quê? De não o hábito da fé, hábitos bons. Hábitos bons, bons hábitos. Bons hábitos. Diga comigo, bons hábitos. Não existe maus hábitos? O que é um péssimo hábito? O que você tinha de péssimos hábitos? Pensa neles. O que você tinha de péssimos hábitos? Como nós adquirimos bons hábitos? Praticando e repetindo, é a repetição. É a repetição. É a repetição. Então, eu preciso adquirir bons hábitos. E eu só vou adquirir bons hábitos se eu praticá-los e repeti-los continuamente. Então aquilo vai se tornar parte de mim. Aquilo vai se tornar parte da minha vida. E aquilo vai mudar. Vai mudar a minha maneira de pensar, aquilo vai mudar a minha maneira de agir, e, consequentemente, vai mudar os meus resultados. Amém? Então, eu deveria adquirir o bom hábito, antes de mais nada, de fazer qualquer coisa, eu paro e oro. Eu preciso separar tempo para meditação, falar com Deus e dar condições a Deus falar comigo. Eu preciso alimentar o meu espírito. Você sabe por quê? Nós temos como hábito dentro do Ministério Mudança de Vida parar 3 vezes ao dia para orar? Porque primeiro tem muita gente fazendo até mais, como uma prática de fé. Segundo, você dá ao teu corpo pelo menos 3 alimentações, 3 refeições por dia. Dá ou não dá?
pelo menos 3 você dá, para que ele consiga se manter firme, forte e saudável. O espírito será que é diferente? O homem interior será que é diferente? Pensa. Quando você passa um tempo longo sem se alimentar e você está habituado a se alimentar, tem gente que tem tremedeira. Não é verdade? Tem gente que sente rapidamente fraqueza, baixa de energia, né? Uns ficam estressados, outros têm dificuldade de raciocínio, irritados, o corpo sente, o corpo trêmulo, fraqueza no corpo. O espírito não é diferente. É por isso que a margem, quando o espírito está mal alimentado, a margem para a instabilidade na forma de pensar, uma mente dividida, que é aquilo que a Bíblia ensina, uma mente dividida, espírito instável, agora crê, daqui a pouco não crê, agora tem a certeza, daqui a pouco não tem certeza, agora está cheio de convicção, agora já não estou acreditando em mais nada. É fruto da falta do hábito, do bom hábito, de adquirir bons hábitos espirituais. Diga mais uma vez comigo: espírito estável, consistente, continuista, que quer dizer perseverante. Porque nós não somos daqueles que retrocedem. O meu justo viverá pela fé, e se ele retroceder, a minha alma não tem prazer nele. Se ele retroceder, e às vezes a pressão vem para você retroceder. É o que nós sempre falamos, você pode, tanto você como eu, a gente pode dizer o quanto quiser e bater no peito falando que tem fé. O dia da pressão vai dizer. Que tipo de fé está aí dentro? Está entendendo ou não? Amém? A gente pode bater no peito e dizer assim, não, eu tenho uma fé enorme. Vamos ver no dia da pressão. O dia da pressão vai medir. Vai medir. Qual é a nossa fé realmente? Que tipo de fé temos? Como lidamos com a pressão, com os problemas, com as dificuldades, com as coisas que vão surgindo? Portanto, Hebreus 3:1, portanto, santos irmãos, participantes do chamado celestial, diga comigo, fixem os seus pensamentos, aonde? Fixe nele, fixe nele, fixe os seus pensamentos em Jesus, apóstolo e sumo sacerdote que confessamos. Ele foi fiel àquele que o havia constituído, assim como Moisés foi fiel em toda a casa de Deus. Jesus foi considerado digno de maior glória do que Moisés. Da mesma forma que o construtor de uma casa tem mais honra do que a própria casa. Pois toda a casa construída por alguém, diga comigo, pois toda a casa construída por alguém, diga comigo, é construída por alguém. Lê ali, por favor. Se Deus não edificar, não consolidar, não permanece. Não permanece. Pode ver que a gente vive batendo aí, a gente quando não tem consistência, não tem entendimento muito espiritual, a gente vive elogiando alguém. Pô, o cara lá é fera. Pô, teve uma ideia lá, pá, arrebentou, ganhou milhões. Daqui a pouco, a hora que você olha um pouquinho à frente, você olha, cadê o cara? Cadê o cara? Aonde está o cara? O fera da boa ideia.
do bom projeto, que construiu aquele negócio extraordinário. Pode olhar. Pode olhar. Mas Deus é o edificador de tudo. Se Deus não edificar, é onde desmorona. E quando nós falamos de viver pela fé, nós estamos falando de uma vida plena, nós estamos falando de uma vida completa, nós estamos falando de uma vida abundante, de uma vida extraordinária em todas as áreas. Ser próspero, viver uma vida de prosperidade financeira é bom? É bom. Como eu tenho dito, né, às vezes tem essa mentalidade dentro da igreja mesmo. Tem pessoas que inclusive têm dificuldade de vir à igreja para orar pela sua vida financeira, porque acredita que isso é errado, é pecado e etc., ou não sejam merecedoras. E a verdade é uma só, querido: dinheiro, como muitos dizem, né? O dinheiro é bom ou é ruim? O que você acha? O dinheiro é bom ou é ruim? Dinheiro não muda nada, o dinheiro só vai fortalecer o que está dentro da pessoa. Se a pessoa for uma pessoa boa, ela com dinheiro ela será ainda melhor, porque ela vai fazer coisas boas, ela vai ajudar pessoas, ela vai socorrer pessoas, ela vai investir na obra, ela vai ser uma pessoa que vai contribuir de forma extraordinária para a sociedade. Agora, se a pessoa for ruim, o que vai acontecer? É porque já está dentro dela. Ela é ruim, não é o dinheiro que é ruim. Ela é avarenta, não é o dinheiro que é ruim. Ela é egoísta, não é o dinheiro que tornou a pessoa egoísta. Ela já era. Esse é o grande problema. Quando a pessoa, por isso todo o treinamento, a lapidação começa agora, enquanto ainda somos pequenos. Porque muitas pessoas conquistam muitas coisas, mas muito poucas estabelecem. O dinheiro é maravilhoso. Você pode fazer coisas maravilhosas, só que ela não é a tua verdadeira riqueza. Das riquezas que você tem, ela é menor. Das riquezas que temos, o dinheiro não é uma das maiores. Contribui, e muito. Mas não é a maior riqueza de uma pessoa, não é. Não tem coisas muito mais preciosas para nós, muito mais, né? E a gente sabe, já falamos sobre isso. Imagine, quem que você ama de verdade? Se a pessoa que você ama de verdade, você estivesse perdendo ela, você trocaria tudo. Quando eu digo perdendo, seja perdendo por uma separação, ou perdendo por uma enfermidade, ou perdendo por uma desgraça, ou por uma tragédia. Você abriria a mão de tudo que você tem para não perder essa pessoa. Então, ela é muito mais rica para você, muito mais importante para você do que o dinheiro que você tem. É verdade ou não é? Sim ou não? Você ama aquela pessoa. Quem não ama não se identifica com isso. Né? Tem alguns que estão falando assim: ai, meu Deus, leva Jesus, que agora que eu vou curtir. Ainda vou pegar o dinheiro dele. Né? Tem gente que é mais ou menos assim. Mas quem ama de verdade, quem tem pessoas importantes na sua vida, sabe disso. Né? Seja um filho, seja marido, seja esposa, você trocaria qualquer coisa para tê-los com você, que realmente é a tua maior ou são as tuas maiores riquezas. Então, essa questão, nós precisamos, primeira coisa, tem um versículo na Bíblia que diz que Deus é que nos capacita para desfrutar. Deus dá e nos capacita para desfrutar. Quantas pessoas têm e não desfrutam? Não desfruta porque não tem paz, não tem saúde, não tem alegria, não tem prazer. Não tem. Quantas pessoas que a vida é fútil, vazia, é sem sentido. Tem pessoas que vivem viajando para cá, viajando para lá, tentando preencher o vazio, fugindo de alguma coisa. É verdade ou não é? Fugindo de alguma coisa. Outro dia nós ainda demos um testemunho de uma pessoa que ela disse isso. Quando ela chegou e pisou no Brasil,
Ela teve uma angústia tão grande de estar voltando para a rotina que ela já comprou uma passagem para outro país e já vazou de volta. Por quê? Porque em lugar nenhum está bom, e ela quer estar envolvida com alguma coisa, porque o problema não está. Eu falava com uma pessoa essa semana, uma pessoa que estava aqui não estava bem, e foi para outro lugar, estava bem. Eu disse, você só está vivendo aquilo que eu sempre ensinei. Não adianta mudar de lugar se não mudar internamente. Se não houver uma mudança aqui, se não houver uma mudança aqui, querido, você vai para o outro lado do mundo e tudo isso te acompanha. As mesmas frustrações, os mesmos pensamentos, os mesmos sentimentos, as mesmas dores, as mesmas angústias, a mesma depressão, tudo te acompanha para qualquer lugar que você for. Por isso, se há algo que nós precisamos realmente tratar e buscar com muita intensidade, é o que a Bíblia ensina, que é a renovação da nossa mente. Né? Não vos conformeis com este mundo, mas, diga comigo, transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que vocês possam experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Só há uma maneira. É passando pela renovação, sofrendo a renovação. Repita mais uma vez comigo. Pois toda casa é construída por alguém. Mas Deus é o quê? Se Deus não for o edificador da sua casa, do seu negócio, do seu casamento, do seu financeiro, de tudo que você tem, desmorona. Desmorona. Cai. Inclusive, totalmente de acordo com o Salmo 127. Se Deus não guardar, em vão vigia a sentinela. Se Deus não edificar, em vão trabalham os que edificam. Em vão é levantar cedo e dormir tarde e comer o pão de dores. Em vão é levantar cedo e dormir tarde. Em vão é levantar cedo, diga comigo, em vão é levantar cedo e dormir tarde. Se Deus não abençoar, é em vão. Amém? Então, coloca essa palavra dentro de você. A gente sabe que a gente vive num mundo egoísta. Nós vivemos no meio de pessoas egoístas, pessoas... Outro dia nós trouxemos uma pregação, nós precisamos estar atentos sempre que por trás das atitudes de uma pessoa existe algo mais profundo, tem uma criação, tem um pai, tem uma mãe, tem uma educação errada. Mas nós precisamos tomar uma decisão, nós, cada um individual, de sermos pessoas excelentes, pessoas extraordinárias, pessoas acima da média, com caráter acima da média, pessoas com atitudes acima, pessoas realmente extraordinárias em tudo, aí está o grande diferencial. Tem gente fuxiqueira por aí, não, eu não vou ser, eu abomino, não quero. Tem gente que vive para falar da vida dos outros, não. Tem gente que vive para puxar o tapete dos outros, não, se depender de mim, eu prefiro eu ser o traído do que ser o traidor. Tome essa decisão, isso vai fazer bem para você. Você ser uma pessoa extraordinária, porque você vai receber de Deus, é Deus. Porque quando nós agimos de maneira contrária ao que a Bíblia ensina, é como se nós não acreditássemos naquilo que Deus fala. Então nós precisamos fazer as nossas próprias justiças. Nós precisamos agir da nossa maneira, da nossa forma, porque Deus não faz bem feito. Quando nós estamos aqui numa reunião como esta, é para aprendermos, buscarmos a mente de Cristo. A mentalidade de Cristo, ponto de partida. Toda casa é construída por alguém. Sua casa pode ter sido construída por você. E quando eu falo agora, nós estamos falando a família, o seu negócio, o seu casamento, né? Foi construído. Toda casa é construída por alguém. Alguém deu o passo inicial. Mas Deus, diga comigo, é a única maneira de permanecer.
Se ele não edificar, consolidar, cai. Desmorona. E também não é viver de aparência. Outro dia eu disse sobre isso, né? O grande erro das pessoas é que elas colocam muita força para viver de aparências, quando deveria colocar força, realmente muita força, para viver o real. Quantas pessoas que ela quase se arrebenta, quase se mata, para poder passar uma imagem, quer passar a imagem que é próspera, quando na verdade não é. Que é rica, mas não é. Quer passar a imagem que tem uma família maravilhosa, e só Deus sabe o que acontece lá dentro de casa. É verdade ou não é? Só Deus sabe, e os filhos. Né? Porque acabam sendo testemunha. Então, por que não colocar força para viver de verdade? Já que temos que colocar tanta força, vamos colocar força para viver de verdade. Para realmente os resultados serem reais, verdadeiros. Que estejam realmente edificados. Já temos que colocar força, então vamos colocar força para ser real. E começando por esses bons hábitos. Por realmente fazer a palavra entrar, o Espírito Santo entrar, essa mentalidade ser normal, ser natural. É o que eu disse ainda, não sei se vai dar para a gente falar sobre isso ou não. Quinta-feira nós teremos a reunião. Eu completo os 25 anos de casado, dia 4 próximo. Eu namorei 3 meses, conheci a minha esposa no final de agosto, finalzinho de agosto. E dia 4 de dezembro já estávamos casados. Já completam 25 anos de união. 25 anos de casados. E esses 25 anos de casados são 25 anos maravilhosos, 25 anos abençoadíssimos, não foram só mar de rosas, de nenhuma forma, viu, de nenhuma maneira, mas tem algumas coisas importantes aí que fez toda a diferença. Algumas coisas importantíssimas que fizeram toda a diferença, porque realmente é uma coisa que eu já disse isso outras vezes, lá no início do nosso casamento, eu e minha esposa, nós conversávamos muito e dizíamos o seguinte: nós não vamos viver de aparências. Nós não vamos fingir que nós somos unidos, nós não vamos fingir que nós nos damos bem, nós não vamos fingir que nós somos um casal. Realmente, existe uma união verdadeira. Nós vamos viver. Será uma realidade. Porque o que eu tiver que fazer, eu vou fazer, e o que você tiver que fazer, você vai fazer. E são 25 anos maravilhosos, e isso são decisões, porque a partir daí, quem é o edificador de tudo isso? Deus. Deus. A gente faz planos, mas se a gente não realmente buscar Deus, porque existe uma hierarquia, né, na vida do homem. A Bíblia diz que o marido é o cabeça da esposa. Diga comigo, o marido é o cabeça da esposa. Fala isso não, bispo, senão agora que ele vai crescer. Ele vai ficar insuportável. E quem é o cabeça do marido? Quem é o cabeça do marido? Cristo é o cabeça do marido. Tem um acima dele. E eu sou o cabeça da minha esposa. Tem um acima de mim. E
o que prevalece, assim como eu sou o cabeça, tem um cabeça acima de mim. E esse cabeça é o que me dirige, é o que me orienta, é o que me mostra o que fazer. Então, é o que edifica. E quando a gente ignora isso, eu só quero ser o cabeça da esposa, mas não quero que Cristo seja o cabeça, o meu cabeça, eu já fracassei. Não dá certo. Amém? Então, são coisas que eu disse, eu iniciei, né? Quinta-feira nós vamos realizar um trabalho muito especial. E primeiro em ação de graças, para agradecer a Deus esses 25 anos que Deus deu a nós, maravilhosos. Desses 25 anos nasceram os nossos 2 filhos, que são 2 filhos presentes de Deus, e Deus tem sido muito bom, e nós queremos transferir um pouco daquilo que Deus tem dado a nós, daquilo que Deus tem derramado sobre nós, das orientações que Deus nos deu, até porque eu vou dizer, nem eu nem a minha esposa tínhamos nada para sermos bons maridos, ou bom marido ou boa esposa. Eu tinha tudo para ser um péssimo marido, ou não, né? Também tem isso. A gente segue o exemplo que a gente quer seguir, né? O homem é quem ele quer ser. E isso pesquisa, isso com estudos e pesquisas feitas. O homem é quem ele quer ser, ele segue o exemplo que ele quiser seguir. Eu peguei alguns péssimos exemplos e disse, isso é tudo que eu não quero ser, isso é tudo que não vai fazer parte da minha vida, essas são atitudes que não vão estar comigo, que não vão me acompanhar, isso nunca vai acontecer no meu lar, isso nunca vai acontecer na minha família, assim vai ser diferente. E, graças a Deus, o meu casamento, completamente diferente do casamento dos meus pais, como o casamento da minha esposa, é completamente diferente do casamento dos pais dela. Diga comigo, Deus é o edificador de tudo. Não foi eu nem ela, foi o Senhor. Agora, nós tivemos atitude de fé de buscar, atitude de fé de seguir os bons conselhos e as boas orientações. Amém, pessoal? Fiquem em pé, por favor. Teria muito mais coisas para ler, para falar. Feche os seus olhos, por favor. Tome uma decisão de adquirir bons hábitos de fé. Bons hábitos. E bons hábitos você adquire só com perseverança. Só com a repetição. Pare. Levante um pouquinho mais cedo. Vai orar. Separa um tempinho para meditar. E quando eu digo meditar, você pode tanto meditar na Bíblia, como pegar um capítulo de um bom livro, como os livros da Bispa, e sempre pegar e ler um capítulo que vai te acrescentar muito, vai te edificar muito. Mas faça isso sem aquela ansiedade, deixa eu fazer aqui correndo, porque eu estou atrasado, que aí você não vai absorver nada. Não, Espírito Santo, fala comigo, me traga revelações importantes, me dê direcionamentos importantíssimos, através desse período, que eu paro para meditar, para ouvir o Senhor falar comigo. Adquira bons hábitos. Não organize tempo para que você pare e separe períodos para você, ainda que períodos curtos, para você orar. E como a própria palavra de hoje, Deus é o edificador de tudo. Você pode construir muita coisa, mas Deus é o edificador. Se Deus não abençoar, é aí que as coisas
não permanecem. Eu tenho aprendido uma coisa. Olha aqui para mim. Eu tenho aprendido uma coisa, que geralmente as pessoas, elas sempre questionam, sejam passos de fé que tenham dado. Eu abri um negócio pela fé, mas não está dando certo. Eu me casei com essa pessoa pela fé, mas acho que eu precipitei, eu fiz errado. E eu tenho descoberto isso, que, na verdade, o erro não foi a escolha, não foi o passo de fé, e sim o que a pessoa passou a fazer depois. É a atitude depois que é o grande problema. É o que fazemos posteriormente. Porque tudo exige esforço e sacrifício. Tudo exige bons hábitos, disciplina. Diga comigo, espírito estável. O que é um espírito estável? Firme. Não é oscilante. Firme. Diga comigo, consistente. O que é uma coisa consistente? Firme também. Diga comigo, e continuista, ou continuismo, perseverança. Então não é o que você faz certo de vez em quando que traz resultado na sua vida. É o que você faz continuamente. Eu fiz isso certo. Você fez por um tempo, você vai começar a colher bom resultado depois de um tempo. É como a fé. Você usou a fé hoje, a fé é como um grão de mostarda. Um grão de mostarda, primeiro ele precisa ser plantado. Quando você planta, quando você coloca ele no solo, que você tampa, sai instantaneamente? Não. Isso quer dizer o quê? Aquela semente que você plantou, você pode passar um bom tempo sem vê-la. É verdade ou não é? Você pode passar um bom tempo sem vê-la, mas você lançou aquela semente ali. E se você lançou aquela semente, agora você começa a cuidar, você vai regar, você vai adubar. E aí, o que acontece? Vai nascer um broto. Você tem que cuidar daquele broto. Quer dizer, a sua fé está nascendo. A sua fé está nascendo, o resultado dessa fé está nascendo. Só que você precisa cuidar, você precisa proteger. Aí, esse resultado começa a crescer. Ele começa a crescer. E você continua investindo nele. E ele vai continuar crescendo. Até se tornar uma árvore grande. Do qual a Bíblia diz que os pássaros vêm e se assentam nele. Quer dizer, outros se beneficiam dessa fé. Então, você vê que é algo que precisa de estabilidade, consistência, continuismo, perseverança. Não é o que a gente faz de vez em quando. Diga comigo, não é o que eu faço de vez em quando, mas o que eu faço continuamente, perseverantemente, é que me traz o resultado. Entende? É isso que vai trazer o bom resultado a você. E é o que tem que entrar, por isso que nós temos que adquirir esses bons hábitos. Isso fazer parte de nós fazemos sem esforço. Isso nós praticamos sem esforço, vai se tornando parte de nós. Aí é tão difícil para alguém, faz parte de nós, é fácil para nós. Se tornou natural para nós. Amém?